pai da minha melhor amiga faleceu e aconteceu de uma hora pra outra, foi nesse final de semana, e eu decidi ligar a câmera pra conversar um pouquinho sobre a brevidade da vida, o quão rápida e passageira é a vida, mesmo que ela dure 20, 50, 60 e poucos anos, que era a idade que ele tinha. Nesse caso, o que aconteceu foi que saiu de carro e quando ele estava retornando, entrando na garagem com o carro, ele passou mal, teve um AVC e infelizmente não conseguiu ser socorrido a tempo e veio a falecer. O fim da vida é triste, o velório também. Dizem que o velório é muito mais para quem fica do que para quem vai, ainda mais quando é alguma coisa assim repentina, onde o processo do luto ele não segue os estágios, ele não tem um início, né? Você não esperava que aquela pessoa não estivesse mais ali naquele momento e numa manhã também. Então eu acho que é uma situação muito mais difícil de engolir, muito mais difícil de vivenciar e de passar por essa situação. Ele era casado, então conversei com a mãe da minha melhor amiga. Ela me falou que ele acordava cedo todos os dias pra varrer o quintal, que tem um pé de manga lá na casa deles. E no dia seguinte que isso aconteceu, a primeira coisa que ela fez foi ir no quintal e ela viu todas as folhas de manga caídas no chão. Eles já estavam juntos há 40 e tantos anos e eu fiquei muito, muito, muito mexida, não só pela situação, mas também por sentir um pouquinho assim, 0,00000, sabe, muitos zeros aí, do que ela tava sentindo ali naquele momento, e doeu tanto. E nesses momentos a gente também começa a pensar, se fosse com a gente, o que a gente iria fazer. Não que a situação se torne sobre a gente, não é sobre isso, mas eu acho que você passa a valorizar cada vez mais a vida que você tem, o convívio que você tem, as pessoas que você tem e o tempo também, porque o tempo ele é tão curto, a gente pensa que ele é muito, muito extenso, mas a gente não tem o controle. Você não sabe quanto tempo você ainda tem, você não sabe quanto tempo as pessoas ao seu redor têm, e ver eles ali naquela situação, tendo que lidar com algo que eles não estavam esperando, me fez pensar muito e dar mais valor em tudo que particularmente tenho, eu vivo. A gente costuma dar valor só em coisas que são extraordinárias, né? Eu acho que uma festa, uma conquista muito grande, como a compra de uma casa, a compra de algum automóvel, coisa do tipo, um casamento. Então, isso a gente costuma dar valor, isso a gente costuma comemorar, fazer festa. Só que tem tanta coisa bonita ainda no dia a dia, tem tanta poesia no banal, no cotidiano mesmo, de chegar em casa todos os dias e ter sempre as mesmas coisas pra fazer, mesmo que a gente ache um saco tá fazendo elas, mas tem tanta beleza, a gente só costuma dar valor quando acontece alguma coisa. Eu li em algum lugar esses dias onde fala que você só dá valor no que você tinha quando acontece algo muito, muito triste, seja uma doença ou você perde aquilo que você já tinha. A gente sempre tá pensando no amanhã, no melhor, e não que a vida não seja isso também. Você sempre tá tentando melhorar, e isso é magnífico, faz parte do ser humano, tá buscando sempre uma evolução. Mas muitas vezes, falando sobre mim, eu esqueço de dar valor no que eu já tenho, no que eu já conquistei, e é tanta coisa. E eu acho que a gente tem que aproveitar mais esses momentos pra viver de fato aquilo que a gente já tem, e não que seja só um contador. Eu tenho isso, eu conquistei mais aquilo, então agora eu tenho duas coisas, e agora eu vou conquistar a terceira e a quarta. E não, dentre tudo que você já tem, quantas coisas você vive e aproveita de fato. Eu não ia num velório há muitos anos, na verdade, o único velório que eu fui mesmo foi o do meu avô, que também foi de repente. Eu lembro da sensação, acho que a gente acaba inevitavelmente lembrando quando a gente passa por isso de novo, mesmo que indiretamente. Eu lembro da tristeza que eu tive de não conseguir me despedir. Por mais que a minha relação com meu avô ela tenha sido maravilhosa, eu acho que eu era muito nova, eu era uma criança para entender o peso das coisas, o peso e a grandiosidade que era eu chegar
todos os dias e ter ali uma janta feita pra mim com muito carinho, com muito amor. Peso que era ele brigar comigo por qualquer coisa que fosse, deixar coisas espalhadas pela casa ou fazer o que eu deveria fazer, que era meus deveres. Logo depois dessas brigas, né, que pra criança é vista como uma briga, mas não é nada mais que um adulto educando uma criança, no caso meu avô educando a sua neta. E depois disso ele sempre trazia, por exemplo, uma flor ou um presentinho que ele achava assim nos lugares. Eu achava isso muito bonito. Ele tinha um olhar muito bonito para as coisas, algo que alguém pegasse e jogasse fora para ele não era lixo, sabe? Poderia ser reutilizado e poderia ganhar um novo significado. Então eu era muito nova para entender tudo isso e eu consigo entender agora, mais velha e passando por diversos tipos de situações, tendo também, descobrindo vários tipos de sentimento. Quando ele veio a falecer, eu era muito nova, não pude me despedir, eu não pude falar um obrigada por tudo, eu não pude dar um último abraço, eu não pude falar eu te amo mais, né, do que eu já falava. Eu não pude retribuir tudo aquilo que ele fez pra mim e eu só consigo enxergar a grandiosidade, o tamanho de todas as ações agora, quando mais velha. A gente tem mais noção do mundo e das coisas. E o luto, eu acho que ele não tem um fim. Ele continua. A diferença é que ele dói sempre um pouquinho menos. Também a gente esquece em muitos momentos da vida. É até importante e natural que aconteça, senão você fica preso em algo que não vai te trazer nada de benéfico e preso numa solidão, num sofrimento. Quando vem esses momentos onde a vida te obriga a lembrar os sentimentos, as dores, elas retornam. Não com o mesmo peso, mas elas retornam. Eu me vi muito ali na minha amiga, no que aconteceu com o pai dela. Ela conseguiu ver ele antes. Isso aconteceu numa quinta, sexta-feira, e ela tinha visto o pai dela no domingo. Então ela conseguiu ter um tempinho. E às vezes, se ela não tivesse conseguido ver o pai dela, o fato de não ter ido, de ter falado não pra alguma ocasião de família, um jantar, um café da manhã, uma coisa do tipo, ia trazer algum tipo de culpa. Só queria trazer pra vocês aproveitarem o máximo de tempo que dá com as pessoas que vocês amam. E tem uma coisa muito, muito interessante, eu acho que quem é um pouquinho mais velho já ouviu os pais, os avós falarem ou fazerem, comprar coisas bonitas e deixar só para as visitas usarem. Minha avó, minha mãe tinha muito isso. Comprava um jogo novo de pratos e a gente não podia usar no dia a dia, porque isso era para as visitas. Um jogo de taças. Minha avó não tinha cristaleira, mas ela guardava nos armarinhos dela ali, que era só as coisinhas dela, que não era pra ninguém mexer, porque quando chegasse visita, ela ia dar as melhores coisas pras visitas. E sempre quis fazer o contrário. Eu acho que o melhor que a gente tem pra oferecer é pra gente mesmo, no nosso dia a dia e pra nossa família. Não guardem as taças, não guardem os melhores pratos, os melhores jogos de toalhas, as melhores comidas. Para pessoas que vêm ali na sua vida, na sua casa de vez em quando. Dê valor e romantize o máximo que você conseguir a sua vida. A banalidade na qual você se encontra. Algo banal é algo que acontece ali todos os dias, repetidamente, e às vezes acaba perdendo sentido. A gente deixa de dar sentido para aquelas coisas. Na nossa cabeça, aquilo vai ter para sempre. Então, todos os dias eu vou ter o meu noivo do meu lado. Todos os dias eu vou ter a minha mãe do meu lado, a minha avó do meu lado. Todos os dias eu vou ter algo ali do dia a dia mesmo, um banho quentinho para tomar, uma comida boa para comer. E na verdade, a gente não sabe do amanhã. Eu desconheço o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 segundos, 5 minutos, 1 hora que seja. Eu não sei. Essa situação foi e é muito dolorosa. Me fez lembrar dessa situação do meu avô também. Mas também me deu um medo, é bom em certo nível, dentro das possibilidades, dentro dos limites, de dar mais valor naquilo que eu já tenho e viver a vida de fato. Não só ficar esperando algo melhor, sabe? Viver aquilo que eu já tenho. Porque o que eu já tenho é muito e é meu. Então, a única coisa que eu posso fazer é aproveitar.